A paz do Senhor, aqui quem sauda é seu irmão em Cristo, Juvenil Ribeiro, mais uma vez para trazer aqui uma mensagem da palavra de Deus para todos meus queridos irmãos, que nos ouvem. Eu quero ler aqui 1 João, primeiro epístolo de João, capítulo 1, 1 João, capítulo 2, e o versículo 15, Versículo 15 é a palavra que estaremos lendo. E tenho certeza que o Senhor estará falando conosco nesse dia. Diz aqui em 1 João, capítulo 2, e o versículo 15 diz assim: Não ame o mundo, nem que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja, meus amados e queridos irmãos, é uma palavra maravilhosa que nos traz para nós, que somos cristãos, que somos servos de Deus, ou até mesmo você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Veja o que diz a palavra de Deus para nós: não ame o mundo, nem que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus amados e queridos irmãos, o que essa palavra está querendo dizer para nós, que somos servos do Senhor, que um dia entregamos a nossa vida para Jesus. No momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós não passamos mais a pertencer a este mundo, Nós vamos viver aqui, terminar a nossa temporada aqui na terra, porque nós temos um tempo para viver nessa terra, mas no momento que aceitamos a Jesus, nascemos para Cristo, este mundo ele não nos pertence mais. Nós estamos de passagem neste mundo. E aqui o que o apóstolo João está dizendo: não ame nada que está neste mundo, as coisas deste mundo, Porque tudo isso que está neste mundo ele passa. E aquele que ama as coisas deste mundo, o amor de Deus não está nele. Então veja bem, meus irmãos, que o que a Bíblia está dizendo para nós aqui, que nós tenhamos uma preocupação com a nossa salvação, com a nossa maneira de viver nessa terra, desde o dia que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós não pertencemos mais a este mundo. Porque se nós continuar amando as coisas deste mundo, o amor do Pai, o amor de Deus não está em nossas vidas. No momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que procurar saber o que Deus tem preparado para nós. Nós temos que saber o que Jesus tem preparado para nós, através dos seus mandamentos, o que devemos fazer, o que devemos praticar e de que maneira vivemos neste mundo o resto das nossas vidas. Porque veja bem, se nós muitas vezes somos cristãos, servos do Senhor, mas ainda temos amor a este mundo, às coisas deste mundo, então o amor de Deus ele não está sobre nossas vidas. Por exemplo, as pessoas que entregam a sua vida para Jesus, ele tem uma regra de viver na vida. Não é mais da maneira que ele pensa que ele tem que viver. Ele não tem mais a liberdade de viver conforme ele vivia antes dele aceitar a Jesus como o Salvador da sua alma, porque ele tem uma regra para viver. Agora ele tem que viver em santificação, em santidade, na presença de Deus. Porque veja bem, se o homem, se a mulher aceita Jesus, mas ele continua vivendo da maneira que ele vivia antes de ele aceitar Jesus, o amor de Deus não está na vida dele. O que a Bíblia está querendo dizer é que a concupiscência desta vida, ela passa, as coisas deste mundo passam, mas o que Deus tem para nós na eternidade são vidas eternas. Por exemplo, o homem que aceitou Jesus, no momento que ele entregou a sua vida para Jesus, se ele fumava, ele não fuma mais. Por quê? Porque o cigarro muitas vezes prejudica a sua vida, e nós somos o templo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e se nós destruir a nós mesmos, Deus o destruirá no último dia, diz a palavra do Senhor.
Então, se nós fumávamos, não fumamos mais. Se nós bebia, nós não bebemos mais, porque a Bíblia disse que nem o viciado entra no reino dos céus. Se nós vivíamos na prostituição, no adultérios, nós não praticamos mais isto, porque agora não pertencemos mais a este mundo. E a Bíblia disse que nenhum adulto entrará no reino dos céus. Se nós defraudávamos, não defraudamos mais. Então veja bem que existem muitas regras para um cristão viver na presença de Deus. Ele é separado, né? Ele não, as coisas desta vida para ele não pode ter mais importâncias, porque ele está preparando para entrar no reino dos céus. E nós sabemos o que Deus tem no céu para nós são coisas tremendas. A Bíblia diz que o nosso pensamento nem alcança o que Deus tem preparado no céu para nós. Então por isso que vale a pena nós santificar a nossa vida. E por isso que o apóstolo João está dizendo: não ame o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele continua dizendo: porque tudo que no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, se você é um cristão, servo do Senhor, você aceitou Jesus como Salvador da sua alma, mas continua ainda fazendo aquilo que você fazia antes de aceitar Jesus, vivendo conforme este mundo, o amor de Deus não está nas suas vidas. O amor do Pai não está nas tuas vidas, porque tudo que há nesse mundo são concupiscências, concupiscência dos olhos, soberba da vida, tudo isto passa, mas o que a Bíblia diz que não passa é o amor de Deus sobre nossa vida, se nós obedecer a palavra de Deus. Olha, o mundo passa e a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então você entendeu o que a Bíblia está dizendo aqui? Que nós aceitamos a Jesus, temos que fazer o que? A vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela permanece para sempre. Mas a concupiscência deste mundo, ele passa. E também a nossa vida passa. O que a Bíblia está dizendo aqui, se nós fazermos a vontade de Deus, vai permanecer para sempre. Nós um dia aceitamos a Jesus como o Salvador da nossa alma, mas lembra bem, nós aceitamos a Cristo como o Salvador da nossa alma, mas vejamos que nós temos uma regra de vida para viver. Não é como muitas pessoas crentes, cristãos por aí, que aceitam Jesus e continua da mesma maneira. Se ele bebia, ele continua bebendo, fumando, continua fumando, no adultério, na prostituição, não é verdade? Se ele continua na vaidade, ele continua na vaidade, na mentira, ele continua na mentira. E como que esta pessoa, ele aceitou Jesus? Porque Jesus é perfeito, Deus é perfeito. Se nós aceitamos a Deus, aceitamos a Cristo como Salvador da nossa alma, nós temos que fazer a sua vontade. E qual é a vontade de Jesus sobre nossa vida? Que nós santificamos a nossa vida. Se você é um cristão, mas ainda gosta das coisas deste mundo, da vaidade, né, da iniquidade, então você não pode entrar no reino do céu, como diz a palavra de Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Olha que disse aqui, João capítulo 2, versículo 28. Agora, filhinho, permanecei nele, para que quando se manifestar, tenhamos confiança, que não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Sabei que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então veja bem, se você guarda, se você obedece todas as palavras de Jesus, no dia da sua volta você não será confundido, você não ficará para trás, mas ele prometeu através das suas palavras que aonde que ele estiver, que nós estejamos também junto com ele. Então a importância de nós não amar as coisas deste mundo, mas se amar aquilo que Deus tem preparado para nós. Se nós amamos aquilo que Deus tem preparado para nós, você pode ter certeza que tudo que você realmente desejar no seu coração, na presença de Deus, você pedir a Deus em nome de Jesus, Deus faz. Mas para isto temos que permanecer no seu amor, permanecer nas suas verdades.
Não adianta dizer eu sou cristão, eu sou crente, mas eu não santifico a minha vida, eu não preparo a minha vida na oração. Hoje o cristão, o servo do Senhor, ele tem que permanecer na oração, no jejum, na santificação, na santidade, na obediência da palavra de Deus. Agora, se ele aceitou Jesus e continua amando as coisas deste mundo, então o amor de Deus não está na vida dele. E se o amor de Deus não está na vida dele, para Deus não interessa, para Jesus não interessa. Deus não está interessado nas coisas desta vida. Deus está interessado no homem e na mulher que obedeça a Ele. E existe uma regra de viver na presença de Deus como cristão. Não é como as pessoas dizem, não, eu aceitei Jesus, eu sou salvo. Não é assim que a palavra do Senhor nos manda. A Bíblia diz que nós temos que santificar a nossa vida, obedecer às suas palavras. Veja bem o que diz aqui Apocalipse, olha o que diz aqui Apocalipse, capítulo 22 de Apocalipse. Vamos ver o que diz aqui Apocalipse, capítulo 22. É uma palavra muito importante para nós, né? Livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22 e o versículo 12, preste atenção, isso foi o próprio Jesus falando para João, disse, ei que cedo vem, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, eu sou o ômega, o princípio e o fim, e o primeiro derradeiro, bem-aventurado aqueles que guardar os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Então você veja bem, o que Deus ele quer de nós, que Cristo quer de nós é sinceridade e obediência. Existem os mandamentos dados por Jesus que nós temos que fazer e praticar. E temos que ver o que é que Cristo quer que nós façamos. Agora, aqui tem algumas coisas que a Bíblia disse que vão ficar de fora naquele grande dia que não devemos praticar. Diz assim, ó, e ficarão de fora os cães, os que se prostituem, os homicidas, idolatras, qualquer que ama e comete a mentira. Todos esses vão ficar de fora. Existem muito mais coisas que a Bíblia diz que o homem, que a mulher não deve praticar e não deve fazer. Mas para isso, nós enxergar isso dentro da palavra de Deus, nós temos que fazer o que? Receber o Espírito Santo de Deus. No momento que recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós podemos ter certezas que a palavra de Deus ela vai ser plantada dentro do nosso coração. Para isso nós temos que obedecer, acreditar, confiar que Deus pode fazer uma coisa por nós. Mas agora, meus amados e queridos irmãos, a importância para nós obedecer a Deus é viver em santidade, santificação e obediência da palavra de Deus. Amém? Então fique com estas palavras, aonde nós lemos nesta hora, né, que é uma palavra muito importante para nós. Não ame as coisas deste mundo, porque se você amar as coisas deste mundo, o amor de Deus não está na tua vida. Amém? Medita na palavra de Deus, examine as Escrituras, cuide até nela a vida eterna. Você que já é um cristão, não é de qualquer maneira que nós entramos no reino do céu, mas nós temos um mandamento para obedecer. Existe regra para nós viver como cristão. Amém? Neste momento eu quero orar em teu favor. Senhor Jesus querido, neste momento eu oro em favor de todas as pessoas que ouviu esta palavra, Deus, que o Senhor continua falando em seus corações. Eu entrego nas tuas mãos cada pessoa, em nome de Jesus, que seja abençoado, que seja liberto, curado, salvo por ti, Senhor. Que as palavras da salvação continuem ecoando no coração de cada um. Eu entrego todos no nome de Jesus. Amém? Meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe todos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.